Existe um sentimento que opera nas sombras, capaz de corroer amizades, dinamitar carreiras e até mesmo destruir famílias: a inveja. Alguma vez você já testemunhou o brilho de alguém ser recebido com frieza ou ressentimento? Este não é um vídeo sobre moralidade, mas sim um mergulho cirúrgico na mente humana para desvendar por que o sucesso alheio se torna uma dor insuportável. Vamos analisar como a comparação, o tabu social e o desejo de destruição moldam o comportamento humano numa jornada psicológica em 5 atos. Prepare-se para encarar a verdade sobre a dor pela felicidade alheia. Qual é o maior tabu sobre a inveja que a sociedade tenta esconder? Deixe sua opinião nos comentários agora, antes de desvendarmos o roteiro completo. Existe um sentimento que atua como um veneno lento na alma humana, uma emoção que nos envergonha e que, por isso, opera nas sombras: a inveja. Ela é o tabu silencioso, o pecado sem pecador, que poucos admitem sentir, mas que todos, em alguma medida, já experimentaram ou sofreram as consequências. Para a psicologia, a inveja não é apenas um capricho, é uma dor. É a dolorosa observação daquilo que nos falta, sentida quando, ao nos compararmos a outra pessoa, avaliamos que nosso valor, nossa autoestima e nosso autorrespeito estão diminuídos. Pense por um momento. Quando você navega pelas redes sociais, ou assiste à ascensão meteórica de um colega de trabalho, ou acompanha a felicidade inabalável de um vizinho. Se a primeira sensação não é de admiração ou de inspiração, mas sim de um nó frio no estômago, de um ressentimento azedo, ali reside a semente da inveja. É importante traçar uma distinção fundamental. A inveja não é a cobiça. A cobiça é o desejo de possuir o que o outro tem: sua casa, seu carro, seu cargo. A cobiça é um desejo de ter. Já a inveja é mais sofisticada e, por isso, mais terrível. É a tristeza profunda pela felicidade alheia. Não basta desejar o objeto. O invejoso se entristece pelo fato de o outro estar feliz com o objeto. Como a psicanalista Melanie Klein apontou em seus estudos profundos, a inveja é um afeto que nasce da relação mais primitiva, ainda na infância, na relação do bebê com o seio materno. É a frustração pela ausência, pelo não ter o objeto que nutre e acolhe. No adulto, essa dinâmica arcaica se projeta para o mundo. O sucesso do outro é visto como uma fonte de bem que deveria ser nossa, e a ausência desse bem em nós é insuportável. O olhar do invejoso está sempre voltado para fora. Ele não vê a própria realidade. Sua visão é uma espécie de cegueira seletiva, focada apenas naquilo que o outro possui e que ele, o invejoso, não possui. Essa comparação constante e distorcida gera uma fúria silenciosa. Uma fúria que não tem como alvo a melhoria pessoal, mas sim a destruição. Pois se o outro é o parâmetro de comparação, a maneira mais rápida de acabar com a dor é eliminar o parâmetro. Destruir o objeto invejado é a única forma de restaurar o equilíbrio interno, ainda que ilusoriamente. Entendemos, assim, que a inveja é mais do que um defeito moral. É uma manifestação de uma profunda insuficiência, uma incapacidade de produzir a própria alegria, mirando incessantemente na felicidade alheia. É a confissão silenciosa de um ego que se sente tolhido de recursos e incapaz de lutar abertamente pelo que precisa. A inveja é o único vício que ninguém confessa, mas é talvez um dos mais ativos na corrosão das relações humanas. Quando o sentimento se instala, ele exige ação, mas raramente uma ação direta. O invejoso não costuma confrontar. Ele não diz: "Eu me sinto mal com o seu sucesso." Em vez disso, a inveja opera através de uma arquitetura da destruição que é sutil, passiva-agressiva e extremamente eficaz em minar o objeto de sua dor. Como podemos identificar o ato invejoso no dia a dia? Primeiro,
Ele se manifesta na depreciação constante. O invejoso é a pessoa que fala mal de tudo e de todos, que quase sempre consegue depreciar o que o outro faz. Se alguém na organização apresenta um projeto brilhante, a resposta é a desvalorização. Não foi nada demais. É sorte de principiante. Claro que ele conseguiu, teve ajuda. Não se reconhece o esforço, a dedicação, a jornada. A inveja produz uma cegueira para o trabalho alheio, concentrando-se apenas no resultado final, que é percebido como injusto. Em seguida vem a calúnia e o boato. O invejoso tece uma teia de mentiras para que outras pessoas sintam pena dele, ou para que se voltem contra a figura invejada. Ele não quer apenas que o outro perca. Ele ativamente trabalha para que isso aconteça. A criação de boatos sobre a ética, a vida pessoal ou a competência da vítima é uma forma de destruição subjetiva, onde, por não poder destruir o objeto de forma concreta, ele destrói a representação do objeto na mente das outras pessoas. A essência do ato invejoso é que ele é um ataque. É um ataque ao objeto bom do outro. É o desejo de contaminar, de danificar aquilo que é puro e bem-sucedido. Na história da humanidade, a inveja foi o motor por trás de atos inimagináveis, desde Caim e Abel até intrigas palacianas e revoluções sociais. Por trás das ideologias, escondiam-se um profundo ressentimento contra a ascensão e a ostentação. O psiquiatra austríaco Alfred Adler afirmava que o invejoso vive em um profundo sentimento de inferioridade. O que ele busca, ao atacar o outro, não é se elevar, mas sim rebaixar o objeto invejado ao seu nível. A dor da inveja é tão intensa que, para o invejoso, é preferível que ambos estejam na mesma condição de miséria do que o outro brilhe. É aqui que a história se torna profundamente complexa. Se você já observou essa dinâmica em seu próprio ambiente, na sua família ou no seu trabalho, é inevitável a pergunta: o que você viu até agora sobre a diferença entre cobiça e inveja e sobre a natureza destrutiva deste sentimento o fez reconsiderar alguma relação ou evento em sua vida? Pense nisso enquanto avançamos para o núcleo do problema. A destruição do objeto invejado é um momento de alívio momentâneo para o invejoso. O parâmetro de comparação foi removido. A fonte da dor foi silenciada, seja pelo fracasso público, pela demissão ou pelo fim de um relacionamento da pessoa invejada. Mas em vez de alegria, o que se instala é um vazio avassalador. A psicologia explica essa dinâmica com base na impotência. A inveja não é uma força produtiva. Ela é uma fraqueza, uma incapacidade de o indivíduo produzir a própria felicidade. O ato invejoso é uma tentativa desesperada de preencher uma lacuna interna, olhando para fora. Imagine, o invejoso canalizou toda a sua energia, todo o seu foco e criatividade para arquitetar a queda de um terceiro. Ele teve sucesso. O outro caiu. Mas agora, o invejoso precisa olhar para si mesmo e para a sua vida, e percebe que nada mudou. Ele continua sem o que deseja, e pior, perdeu a chance de usar essa energia para o próprio crescimento. O ato de invejar e destruir é, portanto, uma cilada para o próprio sujeito invejoso. O ódio ao beneficiário do sucesso substitui o ódio que ele sente por si próprio, por suas insuficiências. A inveja, no fim, é um sintoma da ingratidão profunda, onde a pessoa está tão focada no que o outro tem e ela não tem, que é incapaz de prestar atenção e de ser grata por aquilo que já possui. Agradeço imensamente por você permanecer no vídeo até aqui. A profundidade deste tema exige coragem e disposição para encarar as partes mais sombrias da psique humana. Mas o melhor ainda está por vir, pois vamos explorar a dimensão social e a possibilidade de redenção deste sentimento complexo. A inveja tem um custo alto, não apenas para quem sente, mas para toda a estrutura social onde ela opera. Em ambientes onde a inveja é latente, o sucesso se torna perigoso.
as pessoas passam a temer o próprio brilho, desenvolvendo o que a psicologia social chama de síndrome do pavão envergonhado. O medo de despertar o olhar com maus olhos leva indivíduos a diminuir suas conquistas, a se autossabotarem ou a se isolarem para evitar o ataque. Em organizações, a inveja é um dos maiores entraves ao crescimento e à inovação. O surgimento de um mito ou de um jovem herói na estrutura corporativa é frequentemente recebido não com apoio, mas com comportamentos de inveja. A negação de recursos, a exclusão de reuniões e, no limite, a união de forças para sabotar a ascensão. O objetivo é manter o status quo de mediocridade, onde ninguém brilha demais para não incomodar. O impacto disso na vida cotidiana é brutal. Uma pessoa que se torna consciente de que é alvo de inveja pode desenvolver um profundo isolamento relacional. O sucesso, que deveria ser motivo de alegria e compartilhamento, se torna um fardo solitário. Não há pares simétricos com quem compartilhar as vitórias, apenas potenciais agressores velados. Essa dinâmica social nos obriga a confrontar um tema controverso: o nosso papel como observadores. A sociedade, ao condenar abertamente a inveja, mas cultivá-la secretamente, cria um ciclo vicioso de desconfiança e falsidade. Ninguém confessa a inveja porque ela é associada à fraqueza e à maldade. No entanto, sua negação impede o autoconhecimento. É nesse ponto que a psicanálise nos traz uma perspectiva libertadora. A inveja, quando projetada no outro, é um sintoma da nossa própria negação. O invejoso não consegue reconhecer suas próprias qualidades e potenciais. Ele não consegue aceitar que o caminho para o sucesso é árduo e individual. Em vez disso, ele assume a postura de vítima do mundo, da realidade, achando que a vida deveria ser justa e que é por isso que o outro precisa perder. A chave para superar o sentimento está em uma poderosa troca: a substituição da inveja pela admiração. O primeiro passo para a redenção psicológica é a admissão. É reconhecer que o sentimento existe e que ele é doloroso. Como pontuam os terapeutas, usar o sentimento a seu favor significa reconhecer que a inveja é, na verdade, uma informação valiosa. Ela é um indicador, uma bússola que aponta para os desejos e as lacunas que temos. Se você inveja a facilidade de comunicação de alguém, isso é um sinal de que você valoriza essa habilidade e deseja desenvolvê-la. Se inveja a segurança financeira, é um sinal de que você precisa rever seus planos e ações. O psicólogo Roman Krasnarich defende que a admiração é o antídoto da inveja. A admiração nos constrói. Ela nos permite olhar para o outro não como um rival a ser destruído, mas como um modelo, uma fonte de aprendizado. Ao invés de lutar contra o sucesso alheio, o indivíduo saudável se pergunta: qual foi o caminho percorrido por essa pessoa? Que qualidades eu posso aprender e incorporar em minha própria vida? Ao transformar a dor da inveja em um motor para a própria felicidade, o indivíduo retira o foco do outro e o coloca em si. Ele deixa de ser um agente de destruição e se torna um agente de construção da própria realidade. A verdadeira liberdade começa quando nos libertamos da tirania da comparação. A frase, "Quem sou eu para ser brilhante, magnífico, talentoso e fabuloso?", deve ser respondida com a pergunta, "Quem é você para não sê-lo?". Não há nada de instrutivo em diminuir o próprio brilho por medo do ressentimento alheio. A sua grandeza de espírito, a sua luz, é o que tacitamente dá permissão aos outros para fazerem o mesmo. Esta história prova que a inveja é, sobretudo, uma guerra travada contra nós mesmos, e que a paz só é alcançada quando transformamos a dor da falta na força motriz da autossuperação. Qual capítulo desta análise tocou mais fundo em sua percepção? Sua reflexão é muito valiosa para continuarmos a desvendar os mistérios da mente. Deixe seu comentário sincero abaixo.
Se esta jornada de autodescoberta foi importante para você, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.